Olá pessoal, meu nome é Josias Maltês, sou professor de matemática e o nosso time que chegou mais perto nessa última rodada foi o Sub-23. Não foi o time que mais fez pontos, mas foi o que mais chegou perto. Me deu quase uma certeza que a gente ganharia algum trocado nesse final de semana. Está aqui ele, a gente começou acertando toda a zaga do Atlético, uma zaga que também gerou scout, um time como um todo que gerou scout. Cuca também foi bem. A gente acertou Hulk, não era o capitão, mas acertou. E acertamos Veiga. Então começou a rodada, a gente fecha uma zaga, acerta um meio de campo com mais de 10 pontos, acerta um atacante com mais de 10 pontos. E aí começo a assistir o jogo do Santos. Lá pelos 20 minutos do primeiro tempo tem um pênalti para Marinho. Aí eu disse, estou eleito. Fica praticamente garantido algum tipo de premiação. Aí o cara me vai e perde um pênalti daquela forma extremamente bizonha. Ou seja, em apenas um lance, a gente conseguiu perder 24 pontos, que são 8 do gol e mais 4 do pênalti perdido. Além do fator emocional do jogador. Depois daquele pênalti bizonho que ele perdeu, ele praticamente não rendeu mais nada. E a gente sabe que uma coisa que a gente sempre conta com o Marinho é a geração de scouts. Então, se faz aquele gol, teria dado ótimo. Não fez, terminou dando ruim. Mas faz parte. Não dá para a gente querer ganhar e vencer toda vez. Isso é bom para vocês perceberem. A pequena distância que separa uma mitagem de uma zicada, ou quase zicada. A gente pode chamar que no tiro curto, isso foi uma zicada. Bom, mas vamos vender todo mundo e montarmos os nossos 3 times dessa rodada de número 22. Aqui a gente vai ficar com a zaga do Inter. Não está uma rodada muito fácil, muito previsível. Não temos assim aquele grande, extremo favorito na rodada. Mas o Inter, acredito que tem um ligeiro favoritismo diante do Bahia. Então vamos fechar a zaga dele. Técnico, zagueiro, goleiro, outro lateral, zagueiro e o lateral esquerdo. E no meio de campo, nossas escolhas vão ser... Acredito que a Denilson é uma boa, mas vou ficar com Ederson, do Fortaleza, tem um jogo que lhe é um pouco favorável diante do Sport. Everton Ribeiro talvez seja a melhor opção da rodada. Eu digo talvez porque a gente só sabe depois que a bola rola. E o terceiro nome, eu vou colocar um aqui que ainda não está dentre os prováveis. Eu vou escolher do Ceará, Lima. Mas eu tenho que apagar o provável, porque ele está em dúvida. A dúvida é entre ele, Vina e Jorginho. Só que a gente vai saber com antecedência, porque o Ceará abre essa rodada. Então vou colocar Lima. Ele me deu uma quebradazinha na última e tentar ficar atento ao noticiário. Inclusive, aproveito e convido vocês a virem participar do nosso grupo gratuito do Telegram. Por lá, com pelo menos meia hora de antecedência, a gente divulga qualquer atualização desses times. E também organizamos um bolão para participarmos de catimba, bolada 5 e outras ligas de maior porte. Esse aí a gente vai com 20 outras equipes que não são essas aqui do vídeo. Para participar, você só precisa mandar o seu nome e a sua cidade para esse número que está aí na tela. Fico aqui no aguardo e na torcida pela presença de vocês. Fechando o nosso ataque, a gente vai com os seguintes nomes. Apagar o Lima. Difícil saber se Hulk, Gabriel, Bruno Henrique joga. Tudo pode mudar de última hora, mas claro que são sempre nomes muito indicados. Só que eu vou optar por jogadores que eu tenho a certeza que vão para a partida. Um deles é Marinho. Zicou na última, mas pode recompensar nessa. Potencial ele sempre tem. E o outro, eu vou escolher aqui, do Juventude, Ricardo Bueno. A equipe do Juventude, ela tem focado muito o jogo dela no homem de referência, aquele que fica ali no meio dos zagueiros. E esse nome é o de Bueno. E fechando o ataque,
Aqui eu vou colocar, a gente tem Gabriel ou Bruno Henrique, dá uma dúvida grande, mas vou colocar Gabriel. Contudo, dá para saber, a gente não vai ter certeza quem realmente joga do Flamengo, para mim todo mundo ali é dúvida, mas quem não viajar para Minas Gerais para enfrentar o América já é um indício de que não vai para o jogo. Então a gente tem ali Pedro pode ser o centroavante, e aí a equipe carioca poupar tanto o Bruno Henrique quanto o Gabigol. Renato Gaúcho faz isso com muita frequência. E o meu capitão nesse time, que poderia ter colocado aqui Yuri Alberto, mas eu quero dar uma diferenciada, o meu capitão vai ser Marinho dos Santos. Poderia optar por Ricardo Bueno, não dá mais para ter certeza que Marinho tem o pênalti a seu favor, e isso é um diferencial grande. Já Bueno a gente pode ter certeza, apareceu o pênalti, quem bate é ele. É meio que uma loteria entre os dois, mas estou ficando com o Marinho. Talvez eu altere para Ricardo Bueno. O fator sorte é quem nos diz, os dois têm bom potencial, o fator sorte nos dirá quem vai pontuar mais. Eu vou até deixar Ricardo Bueno aqui para provocar um pouquinho a reflexão de vocês. O nosso banco de reserva, nesse caso aqui, ficou com Cleiton, João Lucas, do Cuiabá, Juan, do Grêmio, Praxedes e Ferreira. O time não ficou caro, não, custou apenas 126 cartoletas. Vamos ver nossa próxima equipe. Aqui no Vitória Mais, e como eu disse, para mim, eu estou com a zaga do Flamengo, mas para mim todo mundo, todos eles aqui são dúvida. Se eu não tiver indícios seguros até o fechamento do mercado de quem serão os zagueiros, talvez eu mude até de zaga, escolha uma outra. Tiro curto não dá para ficar com um jogador a menos. E aquela movimentação que por vezes a gente faz no banco de reservas, nem sempre dá certo. Às vezes aquele jogador que a gente colocou para o caso dele poder ser titular, às vezes ele entra faltando 10 minutos. E aí a gente termina ficando com um jogador de poucos scouts. Não gosto muito dessa estratégia. Mas, bom, por enquanto, estamos aqui com a zaga do Flamengo. Não alterei o meio de campo. E no ataque, novamente, Ricardo Bueno e Marinho. Note que eu resolvi tirar o Gabriel. Até porque eu gosto de diferenciar o capitão, geralmente com um jogador de outra equipe. Mas, se quiser movimentar um pouquinho essa possibilidade aqui, eu posso retirar de Ricardo Bueno e colocar em Diego Alves. Aí você me diz, Diego Alves não vai fazer gol, não vai fazer nada, mas ele vai manter o saldo de gol. O goleiro hoje em dia praticamente não perde scout, e além de manter o saldo de gol, ele provavelmente faz ali umas 3 defesas. Então, fecha com 8 pontos. A gente tem um capitão com 8 pontos, não vai ser decisivo, mas é um bom começo, principalmente se tivermos uma rodada zicada. Será bem melhor do que a gente colocar a faixa de capitão em Ricardo Bueno e ele fazer apenas 1,5 ponto, 2 pontos. Gabriel da mesma forma, ou nem ir para o jogo. Então, vamos deixar aqui com Diego Alves. E fechar nossa terceira equipe. Antes, notem aqui, eu já até montei o banco, a gente vai com Daniel, Paulo Vitor do Inter, Léo Pereira, que para mim é o único que eu tenho praticamente certeza que vai para o jogo. Ele foi expulso no meio de semana e é um bom jogador de cartola. Aí eu estou colocando ele aqui no banco, porque por ser o mais barato de todos. Mas provavelmente eu vou movimentar aqui, ele vem cá para cima. Depende muito das notícias do sábado. João Paulo e Yuri Alberto fecham o nosso banco de reserva. Agora sim, o terceiro e último time. Bom, e finalmente aqui no STA 1899, a gente vai com a zaga do Ceará. E mais dúvidas pela frente. Na lateral tem Gabriel Dias, mas eu já encaixei ali Kelvin, porque a dúvida é só entre os dois. É diferente daquelas dúvidas do Flamengo. Aqui no meio mantive o Lima, mas é uma dúvida entre ele e Vina, que a gente vai poder tirar com antecedência. Só vai ser aquela correria tremenda nos últimos minutos de fechamento do mercado, porque é um time e outro time, a gente tem mais do que essas três equipes, dá a correria, mas faz parte. Meio de campo, então zaga do Ceará, meio de campo mantido,
E no ataque a mesma coisa, só que dessa vez eu retornei aqui com o Gabriel. Gabriel ou quem jogar de referência no ataque do Flamengo. O capitão, pelo mesmo motivo da equipe anterior, coloquei em Richard, goleiro do Ceará. E o time ficou razoavelmente barato. Espero que tenha gostado, então aproveito. Peço a você que se inscreva, que isso nos ajuda a levar esse e outros conteúdos cada vez a mais pessoas. Beleza? Forte abraço e uma boa rodada para todos nós.